Boa tarde a todos, muito bem-vindos ao webinar da Colfit, Fostering Innovation in Tourism. Miguel Barbosa, diretor de investimento da Unidade de Turismo da Portugal Ventures, vai apresentar o webinar e após a sua apresentação vamos estar aqui abertos para perguntas, dúvidas que desejem esclarecer, e aí pedimos que depois ativem os vossos microfones e câmara para que a troca de opiniões seja mais rápida. Miguel, podes iniciar, por favor. Ok, obrigado, Rita. Mais uma vez, obrigado a todos por terem vindo. Este é o webinar da nossa quarta Colfit, que tem, enfim, um formato de apresentação de candidaturas um pouco diferente daquilo que é o habitual, mas já lá iremos. Nós, ao longo dos últimos tempos, temos procurado explicar ao mercado, quer através da Colfit, quer da Colturismo, o que é que a Portugal Ventures faz, enfim, e aprendemos que, enfim, começar só por aquilo que nós fazemos é capaz de ser algo redutor, portanto começamos por explicar um bocadinho o que é esta história do capital de risco, que é assim um bicho um bocadinho diferente do que é o normal no financiamento dos projetos no mercado português e internacional, e portanto esta é a nossa agenda para hoje. Esperemos durar aproximadamente cerca de 1 hora, também dependendo um pouco das questões que possam ter. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre o que é o capital de risco e o que não é o capital de risco, mas vamos falar um bocadinho sobre o que é Portugal Ventures. Enfim, já cá andamos há umas décadas, chamemos-lhe assim, portanto já temos algum histórico para vos poder apresentar. Vamos falar também da Colfit, das especificidades que esta Colfit tem e eventuais diferenças face à outra Colturismo que a Portugal Ventures também tem, e depois deixaremos o final para algumas questões que ainda possam subsistir. Enfim, passo-vos essa palavra depois nessa altura. Começando pelo que é o capital de risco. Esta, no fundo, é a matriz normal de financiamento de um projeto, nomeadamente um projeto de cariz tecnológico. Portanto, começamos por aqueles três Fs, os chamados Family, Friends and Fools, e que, enfim, em Portugal assumem montantes de financiamento até aos cerca de 50 mil euros, mais ou menos, e no fundo permitem aos promotores e ao projeto arrancar com o mesmo. Depois, um bocadinho mais à frente, aparecem, digamos, os Business Angels, onde em Portugal, quer a nível individual, quer agrupados em clubes de Business Angels, assumem financiamentos ali até aos 100, 200 mil euros, e a partir daí para a frente entram em ação as capitais de risco, nomeadamente as nacionais, e depois, quando falamos de montantes de investimento mais elevados, as internacionais. Portanto, as nacionais começam ali pelos, enfim, 200, 500 mais ou menos até aos 2 milhões, e depois entramos ainda na fase seed, e depois entramos nos financiamentos mais pesados, Series A, Series B, Series D, normalmente já feitas por empresas de maior dimensão e com balanços mais fundos e normalmente internacionais, embora comecem também, e felizmente, a aparecer algumas nacionais que se dedicam a isso. Depois, mais à frente, podem passar a existir as private equities, enfim, com os montantes mais chorudos, e estes montantes mais chorudos podem ir no limite até, em casos muito, muito especiais, até 1 bilhão de dólares de investimento. Em alguns casos, e que não é certamente a esmagadora maioria das hipóteses de saída, podemos ir até ao IPO, ao Initial Public Offering, ou conhecida em Portugal como a oferta pública inicial, que é a tradicional saída em bolsa. Em Portugal, eu não conheço nenhuma empresa que tenha passado pelo processo de capital de risco e tenha saído diretamente em bolsa, porque isso, na realidade, a nível internacional, representa cerca de 10% do mercado, mais ou menos, e, portanto, o que acontece é que acaba por haver um processo de M&A, algures ao longo deste processo todo, e é assim que depois se acaba por ter a saída das capitais de risco, que podem várias vir a investir num único projeto. Falando um bocadinho do que é o capital de risco, ou seja, é um investimento em capital próprio, portanto
se estivermos a olhar para um balanço, o investimento de capital de risco entra na parte de cima do balanço, portanto não é dívida, não é passivo e, portanto, tem todas as vantagens inerentes à melhoria daqueles rácios de autonomia financeira da empresa e que permitem, nomeadamente, o acesso depois a melhorar e permitir o acesso a programas de incentivos. Isto quer dizer que a capital de risco vai se tornar sócia do promotor. Portanto, fica acionista da empresa. Quando nos perguntam qual é o custo para a empresa do investimento de capital de risco, a resposta é zero, porque não estamos aqui a pensar em cobrar juros ou qualquer coisa desse tipo. Portanto, sendo um investimento em capital próprio, normalmente em capital social, neste caso específico e numa fase inicial, estamos a falar de uma convertible note, portanto usamos normalmente prestações acessórias convertíveis, ainda que sejam essas, isso continua a ser dentro dos capitais próprios, não há aqui um custo para a empresa. Portanto, o investidor de capital de risco e de uma forma genérica passa a ser uma parte interessada no sucesso da empresa e, portanto, pode vir a tomar um lugar no Conselho de Administração, enfim, traz o seu conhecimento para dentro da empresa todo o seu conhecimento em termos de estratégia, desenvolvimento da empresa e principalmente toda a rede, digamos, de networking, experts, parceiros, etc., com que, enfim, veio a construir ao longo da sua presença no mercado. Temos que ter sempre em consideração que o investimento do investidor de capital de risco é por um período limitado, e, portanto, eu costumo dizer, a título de brincadeira, que isto é um namoro conducente a um eventual casamento com um divórcio a prazo já marcado, e esse divórcio a prazo, por via legislativa, tem que terminar no máximo ao fim de 10 anos, e nós sabemos que há casamentos que não duram tanto tempo, e, portanto, temos que, desde o início, prever um mecanismo que permita à capital de risco sair dentro deste período. E isso quer dizer, e esta é uma parte bastante importante para os diversos promotores, que a saída da capital de risco pode e normalmente implica a alienação da totalidade da participação de todos na empresa, ou seja, a venda da empresa a um terceiro. Porque normalmente, enfim, a compra pelo próprio promotor da participação da capital de risco, enfim, é algo que se revela complicado e no mercado também já aprendemos com o tempo que a alienação a terceiros de uma participação minoritária, que é aquilo que a capital de risco assume na empresa, não só é difícil, como é pouco líquida e implica uma elevada desvalorização do seu valor e, portanto, normalmente a saída da capital de risco pode implicar, e normalmente implica, a alienação da totalidade da empresa a um terceiro. Tudo isto é um processo, ou seja, enfim, é um processo desde a elaboração do plano de negócios, enfim, toda a gente já ouviu falar dele, até à sua apresentação à capital de risco, à análise do lado de cá do próprio plano de negócios e a sua discussão com os promotores, até depois à negociação de todas as condições de investimento, nomeadamente começam por uma term sheet e depois com o acordo de investimento. A partir daqui começam a parte mais gira, que é a realização do investimento, normalmente através de capital social. Neste call fit que estamos aqui a falar, faremos-lo através de prestações acessórias convertíveis e depois passamos a um período mais alargado, que é o acompanhamento por parte da equipa da Venture Capital, da capital de risco, neste caso da Portugal Ventures, da atividade da empresa e, por fim, no final, o desinvestimento em linha com o estabelecido logo no início do acordo parasocial e, muito importante para a capital de risco, claramente, o respectivo pagamento. De uma ponta à outra deste processo, estamos a falar claramente de anos. Portanto, enfim, da elaboração do plano, da apresentação do projeto à capital de risco até ao seu investimento, estamos a falar de meses, naturalmente, enfim, estamos a falar de coisas a partir dos 4, 6 meses, dependendo depois também das interações com os promotores. A parte do acompanhamento da empresa normalmente acontece por um período alargado de tempo, de alguns anos, e portanto isto é um investimento de longo prazo. Muitas das vezes quando nos perguntam
quais são as principais razões para investir num determinado projeto, eu costumo, enfim, responder que é equipa, equipa, equipa. Porque, na realidade, podemos ter o melhor projeto tecnológico do mundo, mas se não tivermos a equipa correta para levar ao mercado, o seu sucesso fica claramente comprometido. E há aqui duas expressões que não são minhas e, portanto, eu trago-as sendo diretamente feitas por outros, que é, gosto desta expressão principalmente dos 3 capas, ou seja, teams that know the market, teams that know well people in the market e teams that are well known in the market. No fundo, equipas que conhecem bastante o mercado, conhecem outras pessoas no mercado e, portanto, conseguem, quando a empresa crescer, trazer pessoas com mais-valias para dentro da empresa e, sendo elas próprias bem conhecidas no mercado, quando alguém tiver uma determinada necessidade daquele serviço, lembram-se delas. E depois, esta última expressão que eu também gosto bastante, que é business plans do not get funded, people get funded, efetivamente. Já tendo falado sobre capital de risco, vamos falar um bocadinho sobre Portugal Ventures. Felizmente, com grande orgulho nosso, temos vindo a ser apresentados, quer pela imprensa e pelos meios especializados internacionais, quer nacionais, como a capital de risco de referência em Portugal, provavelmente porque, enfim, ao longo dos últimos 10, 11 anos, que vamos fazer neste momento 11 anos com Portugal Ventures, temos investido em quase 200 empresas desde 2012, mas é importante dizer que a Portugal Ventures resulta da fusão de 3 anteriores capitais de risco, todas portuguesas, em 2012, e, portanto, na realidade, apesar de aparecermos no mercado como nome Portugal Ventures desde 2012, temos uma experiência que remonta até ao final dos anos 80 e, portanto, temos mais de 30 anos de experiência no mercado de Venture Capital e de Capital e de Private Equity em Portugal. Atualmente estamos... não era isto que eu queria fazer. Atualmente estamos divididos em 4 verticais. Estamos a falar de Digital, Engineering Manufacturing, Life Science e Turismo. Estas são as participadas atualmente por cada um dos verticais. De salientar na área de turismo, que é aquela que estamos aqui a falar, temos atualmente 31 participadas, mas, muito importante para nós, temos 26 novos investimentos desde 2019 e, by the way, se alguém se esqueceu, nos quais desde 2019 há pelo menos 2 a 3 anos em pandemia e, portanto, estamos aqui a falar de uma fortíssima atividade de investimento na área de turismo nos últimos cerca de 3 anos. A forma como investimos é transversal à Portugal Ventures e às 4 áreas e de realçar que aqui eu estou a falar da forma como investe a totalidade da Portugal Ventures e, portanto, não apenas só da área de turismo. Portanto, estamos a falar de que a Portugal Ventures investe 50 mil euros até 1,5 milhão de euros. Nesta call que está aqui em cima da mesa, o investimento é standard de 100 mil euros. Gostamos muito de co-investir com parceiros nacionais e internacionais, outros VCs ou outros business angels. Conhecemos praticamente todo o ecossistema em Portugal, damos bastante bem com praticamente todos, e obviamente não conhecemos todo o ecossistema internacional, mas enfim, já temos algum conjunto significativo de investimentos que fazemos do ponto de vista também com outros VCs internacionais. Nas calls com mais musculadas e com maior valor de investimento, podemos investir por tranches e milestones, ou seja, enfim, se estivermos na presença de um investimento de 1 milhão de euros, podemos acordar com os promotores investir numa primeira tranche, chamemos-lhe assim, de 600 mil euros, e a partir daí, passado um ano, investir os restantes 400 mil euros. Procuramos sempre que, com o investimento da Portugal Ventures, a participada fique financiada por pelo menos 24 meses, tipicamente para podermos, nos primeiros 12 meses, fazer crescer as métricas da empresa e nos segundos 12 meses, isto estivemos a falar de um projeto tecnológico que entra dentro daquela matriz de investimento que vimos inicialmente. Portanto, nesses segundos 12 meses, poder não só crescer a faturação e a empresa, mas também ir à procura da nova ronda de investimentos. Normalmente, uma nova ronda de investimentos, se bem sucedida, demora
cerca de um ano, e eu faço aqui um ênfase grande no se, porque elas enfim, não estão imediatamente disponíveis, e na atual conjuntura, principalmente aquilo que se tem passado ao longo do último ano, enfim, com o mercado relativamente fechado, depois da exuberância que ocorreu no final mais ou menos de 2021, os mercados estão cada vez mais fechados. As capitais de risco têm chamemos-lhe assim, por axioma, tomar uma participação minoritária na empresa. Enfim, os projetos não são das capitais de risco, são dos promotores, e portanto é importante que eles continuem a ser a força e a força motriz e o drive para levar a empresa para o mercado. Normalmente, como já falámos, as capitais de risco integram o Conselho de Administração. Não é o caso na presente call, face, digamos, à forma de investimento de que ela se reveste. O que é que achamos que trazemos para as nossas participadas? Enfim, no fundo temos um acompanhamento ativo de cada uma das startups. Temos uma equipa na Portugal Ventures com muita experiência. Alguns de nós temos mais de 20 anos de experiência no mercado de Venture Capital e de Private Equity. Enfim, procuramos promover claramente uma ligação entre todas as empresas do nosso portfólio e, no fundo, podemos olhar para nós como sendo, digamos, um grupo com cerca de 150 empresas ativas e, portanto, com o interesse em fomentar essa ligação. E, muito principalmente, gostamos muito de fazer e de fomentar este cross-knowledge e cross-selling entre as nossas participadas, porque achamos que há vantagem e principalmente há muito conhecimento armazenado e disponível nesta carteira de quase 150 participadas. E principalmente temos também, digamos, uma forte relação com todo o ecossistema e com as redes de parceiros que fomos construindo ao longo dos anos. E atualmente elas materializam-se, mesmo assim, em 3 redes de parceiros. A rede de parceiros de ignição, ou IPNs, Ignition Partners Network, e que são constituídos essencialmente por aquilo que eu costumo chamar de, tipicamente, non-profit organizations. Estamos a falar de incubadoras, aceleradoras, universidades, associações empresariais, centros tecnológicos, etc. Tudo isto que conhecem muito bem, enfim, eu estou a falar para muitos de vocês que pertencem a esta rede, que conhecem muito bem o vosso ecossistema, quer seja setorial, quer seja geográfico, conhecem-nos a nós e, portanto, fazem, digamos, esta ponte fantástica entre os promotores com projetos que, a certa altura, atingem a maturidade para poderem ser investidos por nós e, enfim, muitas das vezes fazem também de Google Translator dos promotores e da efervescência de ideias que vai na cabeça dos promotores, e, enfim, alguma necessidade, digamos, de estruturação que nós, Portugal Ventures, precisamos para podermos analisar essas mesmas ideias. E esta parte é muito importante. Para nós, os parceiros de ignição são extremamente importantes porque são eles que, a seu tempo, e conhecendo os projetos, e conhecendo-nos a nós, decidem quando e quais os projetos que estão claramente a nível de poderem ser, digamos, analisados e investidos por nós, enfim, e fazendo à partida essa seleção. Depois temos também uma rede de parceiros de capital, os tais operadores de capital de risco e business angels que co-investem connosco, enfim, e aqui estarão praticamente todos a nível nacional. E depois temos vindo a construir também uma rede de parceiros corporate capazes de ajudar as nossas startups, empresas de pequena dimensão, digamos, a internacionalizar-se e também a serem clientes dessas mesmas startups. No caso da área de turismo, temos um gigantesco orgulho, chamemos-lhe assim, em ter mais 2 parceiros muito especiais, que é o Turismo de Portugal e o NEST, o Tourism Innovation Center, com quem, neste caso sim, temos uma parceria quase umbilical e em que trabalhamos muito com eles dois, enfim, através daquilo que nós nos chamamos a nós próprios um triângulo dourado, porque não só temos atividades complementares, como nos damos muito bem entre nós e conhecemos bastante bem o que é que em cada altura cada um de nós está a fazer.
Esta é atualmente o portfólio da área de turismo e é importante conhecê-lo porque nós, Portugal Ventures, não investimos em empresas que sejam concorrentes, portanto, se vos for apresentado um projeto que seja concorrente de qualquer uma destas nossas participadas, enfim, ele não é passível de vir a ser investido pela Portugal Ventures. Porquê? Porque efetivamente nós fazemos um esforço grande por todas as nossas participadas do ponto de vista não só de investimento, mas também de business development, parcerias, quer comerciais, quer outras, e portanto para nós seria complicado ter uma oportunidade de, por exemplo, comercial e depois ter que tomar a decisão entre duas empresas que estivessem na carteira. E também, enfim, não seria muito razoável, depois, do ponto de vista financeiro, estar a investir em duas empresas e depois, enfim, não lhes proporcionar todas as condições para elas se desenvolverem. Portanto, para nós é importante que saibamos quais são as empresas que efetivamente operam em cada um dos setores e é sobre essas que fazemos todo o nosso esforço. Passando agora um bocadinho para as especificidades mais da Colfit, enfim, estamos a falar de um investimento em projetos não tecnológicos e tecnológicos na fase seed ou pré-seed, e esta é bastante importante, ou seja, a Portugal Ventures é conhecida como sendo um investidor em tecnologia, mas a área de turismo tem também, e já tem no seu portfólio, várias participadas em áreas não tecnológicas. Isto dá-nos um especial prazer, porque conseguimos, enfim, dentro da própria área, depois externalizar para fora da área, que estas parcerias entre tecnologia e não tecnologia e poder pôr os projetos tecnológicos a falar e a trabalhar e a fazer pilotos diretamente com os projetos, com as participadas não tecnológicos. Como já vos referi, a Colfit tem este investimento de 100 mil euros standard por projeto e, obviamente, o que estamos à procura é de empresas que possam aumentar a competitividade e eficiência das empresas do setor ou que trabalhem na melhoria da experiência do turista e, como já falamos, claramente em parceria quer com o Turismo Portugal, quer com o Nest. Algumas condições de elegibilidade, portanto, esta call não está disponível, portanto, não podem ser submetidos projetos diretamente pelos promotores, portanto, é toda a rede de IPNs que, em exclusivo, pode colocar, nos pode apresentar os projetos que achem, na sua análise, que estão suficientemente maduros para serem investidos pelo Portugal Ventures. A Portugal Ventures, nesta call, não irá investir em projetos fora de Portugal e não irá investir em subsidiárias em Portugal. Quer isto dizer que apenas iremos investir em projetos cuja sede esteja em Portugal. Portanto, não iremos investir lá fora, nem em subsidiárias que estejam em Portugal, queremos investir é na sede. E pronto, claro, obviamente que apresentem com clareza todos os pressupostos para a sua viabilidade económica ou financeira e, como já falámos, não sejam concorrentes de atuais participadas da Portugal Ventures. E quando estamos a falar de projetos não tecnológicos, estamos a falar essencialmente de duas categorias fundamentais. Estamos a falar de atividades de animação turística e alojamento turístico inovador. Neste último caso, ou quando estamos a falar em projetos de hotelaria e similares, é importante também que toda a parte de licenciamento, nomeadamente camarário, esteja resolvida à data da candidatura do projeto. Porque, enfim, é subejamente conhecido no mercado português que a obtenção deste licenciamento pode ter uma variância elevada. A Portugal Ventures tem como perspectiva e princípio que, assinados os contratos, seja money in the bank the next day, porque, enfim, e nós reservamos o dinheiro, esse dinheiro para cada um dos projetos fica cativo nas nossas contas e, portanto, não faria sentido aprovarmos um determinado investimento num determinado projeto e depois ficarmos à espera de qualquer carimbo de uma entidade que pode existir na próxima semana, no próximo mês, ou daí uns meses, ou até mais do que isso, ficando com o dinheiro ali cativo. Portanto, precisamos claramente de ter a perspectiva de que existem essas condições para desenvolver imediatamente o projeto
assim que se assinem os contratos, e claramente isso perspectiva que o licenciamento esteja concluído. Quando falamos em projetos não tecnológicos, estamos a falar de, enfim, nomeadamente quando falamos da Call Turismo, tem maior poder de fogo, maior poder de investimento. Estamos a falar de Hospitality e da Twist, mas mesmo para a Call Fit podemos ter toda a outra parte, ou seja, desde o turismo equestre, alojamento inovador, turismo náutico, enoturismo, empresas de animação turística, operadores turísticos, ou enfim, neste caso parques temáticos parece um bocadinho exagerado para os 100 mil euros, mas claramente isto é possível para a Call Turismo. Condições de elegibilidade dos projetos, enfim, nomeadamente os tecnológicos. No fundo, estamos a falar de novas tecnologias orientadas para serviços ou produtos ou serviços transacionáveis internacionalmente e, se houver essa possibilidade, com alguma estratégia de proteção da propriedade intelectual. Muito importante é que, para estes projetos tecnológicos, haja o MVP a funcionar com os primeiros clientes angariados. Quer isto dizer que a Portugal Ventures não investe na fase do PowerPoint. Tem que estar, para isso existem os 3 Fs de que falámos há bocadinho, existem os Business Angels, nós estamos mais à frente, e, portanto, para qualquer projeto que nos seja apresentado, é necessário a existência deste MVP com os primeiros clientes angariados, porque iremos fazer, é uma questão também de justiça para com os promotores. Há todo um conjunto de perguntas que nós faremos na análise dos projetos, que só se conseguem ter respostas já com os primeiros clientes angariados, ou seja, Customer Acquisition Cost, Lifetime Value of the Customer, qual é, digamos, o tempo que medeia desde a primeira conversa com o cliente até, digamos, à sua adjudicação. Isto são, no fundo, variáveis importantes para estabelecer tudo aquilo que é as necessidades financeiras de investimento e do sucesso do projeto, e se o promotor não tiver esta experiência, não nos consegue responder a estas perguntas, que são importantes para qualquer investimento que a gente venha a fazer, e, portanto, estaríamos, digamos, a levantar falsas expectativas aos promotores, e, portanto, assim, é muito importante que exista estes pilotos a funcionar e com os primeiros clientes angariados. Quando falamos de tecnologias, temos aqui uma vasta área para as mesmas, desde a inteligência artificial, clean tech, electronics, IoT, portanto, Internet of Things, marketplaces, robótica, realidade aumentada e realidade virtual, enfim, tudo áreas onde, enfim, também já temos empresas participadas nestas áreas, e, portanto, onde temos vindo também já a investir. Falando um bocadinho do processo de candidatura, e como já falámos, ela é exclusivamente feita através da rede de Ignition Partners. Alguns de vocês já conhecem o processo de candidatura, porque ele, neste caso, vai se tornar semelhante, ou já está semelhante àquilo que foi a Call Innova ID, e, portanto, tem que nos pedir estes acessos para poderem submeter os projetos, conforme já são feitos para a Call Innova ID. E, por último, deixava-vos a bola mais do vosso lado para eventuais questões que possam ter e que não tenham visto esclarecidas nesta sessão, que vai com cerca de 30 minutos. E deixava isto mais agora do vosso lado. Eu peço aos participantes que ativem o ícone de levantar a mão, por favor. Helena, pode colocar a sua questão? Helena, deve estar com o microfone. Sim, está com desligado. O microfone desligado. Desativar, até posso ligar o vídeo. Pronto, já está? Sim, Já. sim. Tá, pronto. Então, Miguel, boa tarde. Você acho que já ligou para mim, mas eu na altura não estava pronto a esclarecer muitas dúvidas e etc. Pronto, eu sou responsável do enoturismo no grupo Enoporto Wines, mas eu, por exemplo, sempre estou relacionada por desenvolver enoturismo na área Bucelas, que nós temos Cabos Velhas e Quinta do Boiçal, que precisa algumas recuperações pronto, nas salas das Cabos Velhas,
que, por exemplo, o que é que permite? Permite dinamizar, por exemplo, a Bucelas, como enoturismo, receber mais pessoas que estamos à porta de Lisboa e, portanto, como eu falei com pronto, o proprietário, o Nuno Santos, ele ficou também interessado por este projeto. E eu gostaria que, pronto, e já também falei com a Câmara Municipal de Loures, tinha algumas questões e dúvidas, e pronto, esclareci algumas, mas também tenho ainda mais dúvidas e muitas dúvidas. E, portanto, para começar, pronto, eu gostaria que alguém vai me acompanhar, por exemplo, se ficamos, não é vai a mim própria acompanhar, mas a nossa empresa. De onde começar, por exemplo, ponto 1. Como eu disse nesta apresentação, primeiro, a Helena perguntou as questões. Como viu da apresentação, o enoturismo é uma das hipóteses de investimento na parte não tecnológica. Quem faz as applications, quem faz as submissões são os IPNs. E, portanto, cuja lista, que são cerca de 125, está disponível no nosso site. E, portanto, a Helena tem que selecionar um IPN com quem queira, digamos, trabalhar, e não seremos nós que lhe vamos indicar qualquer IPN, não faria sentido estarmos a privilegiar uns em detrimento dos outros, e contactando esse IPN, ele fará, digamos, uma pré-avaliação daquilo que está a ser apresentado pela Helena e tomará a decisão, dos seus próprios critérios, de submeter ou não o projeto da Helena à Colfit da Portugal Ventures. Portanto, é de forma indireta que os promotores o podem fazer através desses IPNs e que também esses IPNs existem, são os tais 125 que eu falei, que são muito importantes para nós, também para ajudar os promotores nessa submissão. Ok. Então eu tenho escolher IPN, não é? Sim. Empresa, tá? E, portanto, e depois fazer alguma como, pronto, ou entretanto, Câmara Municipal basicamente não ajuda aqui, pronto, detalhado. Tenho a mesma Helena, no site. não faço, eu não sei se as câmaras municipais são IPNs ou não, são 125, como pode perceber, conheço a todos. Ok, por isso é que procurar lá. Não, mas eu esclareço já a Helena. A Helena vem pela Sónia Figueiredo, não é? Exato. A Câmara de Odivelas não é nosso IPN, vai ter que escolher outra entidade, mas continuar com dúvidas em relação à call, e aí eu peço à Helena para nos enviar um e-mail ou o seu contacto telefónico. A Sónia tem o meu e-mail direto e poderá entrar em contacto depois comigo e esclarecemos as dúvidas que a Helena depois tem. Mas qual é o seu e-mail? A Sónia tem, pode pedir à Sónia, que a Sónia tem, está bem? Sim, a Sónia já tem, enviou e tudo, está bem, pronto. Eu posso, está bem. Mas nós, por exemplo, tipo, podemos marcar a reunião e falar, não é? Sim, pode, no e-mail que enviar, pode indicar isso, que depois nós articulamos as duas. Ok, muito obrigada. Eu estou a falar com quem? Com a Rita. Com a Rita Marques. Rita, exatamente, é a Rita. Você também já acho que eu tenho um e-mail aqui. Está bem, pronto, entendi. Obrigada. Obrigada, Helena. Tá. Cristiana Lages, tinha levantado a mão. Obrigada, a minha pergunta foi respondida. Obrigada. Ok, excelente. Obrigada, Cristiana. Pedro Andrade. Olá, boa tarde, Miguel, Rita. A minha questão prende-se aqui pela submissão. Pelo que eu percebi, o empreendedor então não participa no processo de submissão, é tudo através do IPN. Correto? Sim. Daí existirem 125 IPNs disponíveis, espalhados por todo o país, para que os empreendedores possam escolher aquilo que mais fará sentido para essa submissão. Miguel, deixa-me só aqui explicar mais aqui em detalhe, porque o promotor participa sempre na candidatura, porque a informação é a vossa. O que o IPN vai ser responsável, vai avaliar o vosso projeto para vos ajudar a indicar se é elegível ou não para esta call, faz esse trabalho prévio. Sendo elegível, o promotor tem que dar toda a informação necessária para o IPN proceder à candidatura, até porque posteriormente o contacto vai ser feito ao promotor e não ao IPN. O que o IPN vai fazer é tentar filtrar
os projetos que já são elegíveis para a call. Portanto, então, à partida do preenchimento de eventuais minutas que haja, de business plan e etc., o IPN vai-nos fornecer, nós fazemos esse preenchimento, ele depois Não faz há, a submissão. nesta fase não há esse preenchimento. O que é um formulário de candidatura que também está disponível no nosso site, o exemplo do formulário, onde podem consultar a informação que é necessária caso o IPN avance com a vossa candidatura. Ok. Está bem? No fundo, Muito obrigado. o IPN é um veículo para a candidatura, sendo óbvio que, naturalmente, toda a informação que o IPN irá submeter, se assim o considerar, é fornecida pelos promotores, porque eles é que conhecem o projeto, naturalmente. Obrigado. Obrigada, Pedro. Marta? Boa tarde a todos e obrigada pela oportunidade. A minha questão tem a ver agora com o que nós estávamos a discutir. Se bem percebi, então, temos que escolher um IPN. Se por acaso o IPN que nós escolhemos nos recusar a candidatura, é possível escolher um outro? Sim. Nós podemos fazer então o contacto, o número de contactos quase infindável até termos um IPN. Sim, nada impede, sim. Pois a escolha do IPN para submeter a candidatura, caso ele aceite, é vossa. Há algum, por exemplo, nós estamos localizados no Porto, preferencialmente deveríamos escolher um IPN com proximidade ou isso também é independente? Sim, Somos uma empresa tecnológica. Aconselho, sim, aconselho que escolha um que esteja na região do Porto. E na área tecnológica, não é? Porque nós somos concorrer seria para a parte tecnológica, por isso acredito que também a área A maioria seja... deles trabalha com projetos tecnológicos, por isso não vai ter muita dificuldade em encontrar um. E ao submeter a candidatura, depois ficamos sempre com um contacto logo direto, alguém com quem falar, alguém com esclarecer dúvidas, ou a candidatura é avaliada aleatoriamente? Do IPN? Sim. Isso aí vai ter que perguntar a cada entidade, nós não estamos por dentro da gestão de cada entidade. Ok. Mas sim, a partir do momento em que aceitem o vosso projeto para candidatura, há um acompanhamento depois por parte do IPN do vosso projeto, sim. Porque o formulário que dizem que está disponível no vosso site depois é diretamente entregue nesse IPN, então? É entregue pelo IPN, ou seja, esta relação entre os promotores e o IPN é exógena à Portugal Ventures, ou seja, nós estaremos cá do outro lado do processo após a submissão dos projetos por parte dos IPNs. Até lá é uma relação entre os promotores e os IPNs, onde nós não interferimos. Ok, muito obrigada. Obrigada a nós, Marta. Theo Fernandes, por favor. Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma questão que vai um bocadinho ao encontro da questão da Marta, que é, nós fizemos 2 ou 3 contactos com IPNs e não tivemos resposta. Os links que estão na rede do IPN são os links genéricos e algumas organizações são bastante grandes. Nós fizemos um contacto por e-mail para uma mais pequena, não tivemos resposta, mas há pouca informação nos websites dos IPNs sobre quem são os pontos focais a quem nos dirigimos. Eu, por exemplo, sou professor na FCT e não tinha pensado em identificar a FCT como IPN, IPN, mas face à falta de resposta que tive de outros IPNs e falta de informação no website, vou se calhar à FCT perguntar, olha, quem é que aqui trata disto? Eu acho que há aqui eventualmente uma necessidade das pessoas serem mais encaminhadas para os pontos focais destas calls dentro dos IPNs, porque em alguns desses IPNs não há qualquer informação no website e somos reencaminhados para o fórum geral, para o mail geral, à espera que obtenhamos uma resposta. Theo, isso eu lamento, mas não é responsabilidade nossa, isso é responsabilidade dos próprios. Eu sei, mas como é que nós podemos... Eu sei. Sim, mas enfim, o objetivo aqui é que nós... Mas pode voltar ao nosso certo? contacto, mas pode sempre voltar ao nosso contacto e indicar quais são as entidades que deseja contactar diretamente. E nós vemos se temos o contacto direto de alguém que o possa ajudar. Nós também podemos ajudar nesse sentido. Se nos enviar um e-mail a dizer contactei estes IPNs, não obtive resposta, nós tentamos ver se nós próprios temos esses contactos diretos e se nos autorizam a facultar, né? Porque neste momento também estamos sobre o abrigo do RGPD
e não é Mas muito simples facultar se é contactos. só através do IPN que nós podemos submeter uma candidatura, qual é a necessidade de não dar o contacto do IPN? Não estou a perceber. Temos nós que andar dentro de uma organização enorme a perguntar quem é que trata disto e que trata disto. Não faz muito Muitos sentido. deles não são organizações enormes, muitos deles até são instituições bem pequenas. Bem, a Mas se me FCT é disser grande, não é? Pois, mas a FCT, provavelmente a FCT não Mais um trabalha par que é projetos de grande. turismo. Se me perguntar quais são os IPNs que trabalham no setor do turismo, se calhar já lhe facilita um bocadinho mais o trabalho. Então, se calhar na pode dizer quais são os IPNs que nós podemos contactar, em vez de olharmos A para uma região lista de onde não sei reside, quantos qual é a IPNs, região pensamos onde reside, qual é a sua Lisboa, Lisboa, Startup Lisboa, Fábrica de Startups, Impact Hub, deixe-me só ok. aqui. Se fizer a escolha pela região de residência, talvez seja mais fácil de encontrar até porque a Startup Lisboa responde, a Fábrica de Startups também responde, e são instituições que trabalham diretamente o turismo. Ok. Eu não tinha... Até como pode perceber, com 125 IPNs, é difícil nós controlarmos o que é que eles fazem, não é? E daí a nossa necessidade de estarmos na outra ponta após a recepção. Ok, pronto, já estou esclarecido. Obrigado. Obrigada, Theo. Isabel Lopes. Muito obrigada. Em primeiro lugar, quero cumprimentar e tenho que dar-me algumas dúvidas. No nosso caso, somos um grupo de investigadores de uma IPN que gostamos e temos uma empresa que estaria interessada em ser o promotor e temos bastantes dúvidas, porque é a primeira vez que estamos a querer candidatarmos a este projeto. Estão-me a ouvir bem? Sim, sim. Não a vejo, mas ouço bastante bem. É a primeira vez que queremos fazer esta candidatura e temos bastantes dúvidas. Primeiro, não encontrei em lado nenhum o formulário da candidatura. Disseram que estava no site, mas realmente não desconheço. Outra dúvida, vou colocando. Isabela, portanto, posso responder, desculpe, mas posso responder já a essa questão. No nosso site, no menu candidaturas, se entrar nas calls e depois entra na Callfit, sim. Se continuar, fizer scroll na página, continuando, vai ter documentos da Call Foster Innovation in Tourism. Depois dos logotipos, e tem aqui condições de elegibilidade e tem exemplo de formulário. Ok, muito obrigada. Pronto, e a questão é, nós temos então já uma empresa interessada, estamos a falar, somos do Politécnico de Bragança, fazemos parte de 2 centros de investigação, um grupo de investigadores. As nossas principais dúvidas são realmente os passos para a candidatura. Eu tinha dúvida, porque temos outra dúvida, é que a candidatura é até dia 12, e realmente estamos à espera deste webinar para podermos trabalhar na mesma, é que se em 12 dias conseguimos fazer a candidatura, portanto, os principais passos, como eu não tinha o formulário, não sabia realmente o que era necessário, o que é que a empresa que é interessada no projeto nos tem que fornecer, e depois qual é o papel da IPN se o projeto for aprovado. Essa é outra questão. Obrigada. O IPN apenas faz digamos, a submissão da candidatura. A análise é toda do nosso lado. Se nós decidirmos investir, é Portugal Ventures que investe através dos fundos que tem na empresa. Mas, Isabel, deixa-me só fazer uma pergunta. O projeto, que tem-me falado muito nesta pergunta sobre são um conjunto de investigadores. Portanto, presumo que tenha um projeto de origem tecnológica que já está a funcionar e que já tem clientes. É isso? Nós estamos a falar de um projeto de turismo, porque esta área é de turismo, que é um glamping, que já está a funcionar, é uma empresa que já está instalada. Estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de glamping, é isso? Estamos a falar de duas coisas, porque é assim, nós realmente a empresa é um glamping, só que, entretanto, nós queremos um projeto tecnológico nessa empresa. É possível, essa é outra questão, é que realmente os glampings estão no não tecnológico, mas nós queríamos realmente fazer um projeto com tecnologia. Nós temos uma elevada capacidade de conseguir analisar quer o não tecnológico, quer
quer o tecnológico. Quando estamos a falar de alojamento, portanto, não da parte da animação turística, mas na parte de alojamento, há aí um outro condicionamento que tem a ver com a dimensão do projeto, ou seja, projetos de muito pequena dimensão, de muito pequenos quartos, não são interessantes para um investidor de capital de risco. Daí, quando eu falei mais de alojamento, nomeadamente dos hotéis e afins, o ter feito o comentário que não são os mais adequados para esta call. Alguma coisa abaixo dos 30 quartos é complicado ter um investimento da parte do investidor de capital de risco. Relativamente a misturar tecnologia com não tecnologia, isso para nós não é um problema, ok? Fazemos em empresas autónomas dentro da carteira, também o podemos apreciar dentro de uma mesma empresa que venha pelos promotores. Agora, temos que perceber repare, a estrutura e a estratégia de uma empresa de tecnologia é completamente completamente diferente de uma empresa de glamping. Uma empresa de glamping tem um determinado, funcionalidade e que fornece aos seus clientes, que são os turistas. A parte da tecnologia é preciso perceber se estamos a fornecer à própria empresa, se é para fornecer a outras empresas. Portanto, às vezes é difícil conjugar numa mesma empresa, não por causa da Portugal Ventures, mas por causa, em termos de estratégia, uma coisa tecnológica e algo não tecnológico. É só isso que eu deixava, sem conhecer em pormenor o que é que estamos a falar do ponto de vista da tecnologia, deixava essa nota de que, do ponto de vista estratégico para uma empresa, pode não fazer sentido estar a abordar numa mesma empresa uma coisa não tecnológica e outra tecnológica, sem conhecer em pormenor o projeto, naturalmente. Ok, muito obrigada. Pedro, tinha levantado a mão novamente, quer colocar mais alguma questão? Não, já foi respondida relativamente aqui à questão se este deadline que é colocado, portanto, é o deadline do IPN submeter a candidatura, não é? É sim. Sim, exatamente. Okay. Obrigado. Obrigada, Pedro. Nuno Santos. Está muted, Nuno. Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu tinha aqui duas questões. Eu não apanhei o webinar logo desde o princípio e, portanto, se calhar perdi a primeira parte e talvez seja a parte que mais interessa. Agora fiquei confuso com este comentário sobre não apoiar projetos abaixo de 30 quartos. Porque uma call de 100 mil euros, 30 quartos, 100 mil euros, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Nuno, por isso mesmo, enfim, eu dei-vos a panóplia de tipologia de projetos em que Portugal Ventures investe, e por isso é que eu fiz o comentário de que, quando estamos a falar de hospitality, esta não é a melhor call para o investimento em hospitality. Esta é uma call genérica, que tem um determinado fit. A Portugal Ventures investe em hospitality, tecnologia, não tecnologia, etc. E aí está a panóplia de áreas tecnológicas e não tecnológicas onde a Portugal Ventures investe. Eu fiz o comentário na altura que, quando estamos a falar de hospitality, esta se calhar não é a melhor call para vir investir. Portanto, no caso de alguém que tenha uma ideia para um glamping ou uma coisa parecida com essa e que de facto não tenha o limite dos 30 quartos ou coisa parecida, há outras soluções da Portugal Ventures que se podem... Nós temos uma call turismo. Há uma Portugal Ventures tem também uma call turismo, que tem investimentos, não é o objeto deste webinar, que tem investimentos que podem ir até 1 milhão de euros, e está disponível no nosso site, essa informação sobre essa call, e que faz investimentos até 1 milhão de euros, em casos excepcionais até 1,5 milhão. Mas essa não tem candidaturas abertas ainda, está bem? Ainda, portanto, quer dizer que ainda vão ser abertos? Sim, no futuro. E o processo de candidatura, neste momento, não é através dos IPNs. Pronto. Nós estamos aqui a falar de uma call fit, que tem um processo de candidatura específico, um montante de investimento standard e de uma forma específica, ok? Portanto, a call de turismo, enfim, não tem nada a ver com isto. Por acaso tem os mesmos, as áreas são semelhantes, mas o montante de investimento é diferente. Não sabemos uma data ainda para a call de turismo, Cristina Lages. Mas uma coisa sabemos, essa call quando abrir vai ter um deadline definido e esse deadline para final de candidatura ou para a apresentação da candidatura já vai ter que ter o licenciamento incluído. Certo. Isso é
geral, quer de um lado, quer do outro. E eu expliquei porquê. Porque quando nós assinamos um contrato de investimento, queremos, enfim, ter money in the bank the next day, e portanto não faz sentido estarmos à espera desse timing de alguma coisa para que não é controlável, nem pelo promotor, nem por nós. Então vamos lá ver, para essa call turismo que não sabemos que vai existir e que se calhar não é a altura de falarmos sobre isto agora, mas só para mostrar a informação. Eu gostava de me centrar na call feed. É aquilo que estamos aqui com alguns deadlines bem mais próximos, certo? 12 de fevereiro. Mas, portanto, nesse caso não vai haver IPNs ao barulho, é diretamente com a Portugal Ventures. Sim. Muito bem. Mas eu sugiro que possa consultar o nosso site com mais informação sobre isso. Se houver algumas dúvidas, contacte-nos e falaremos nessa altura para não estarmos aqui a queimar tempo de outras pessoas que podem ter coisas mais específicas da call feed, que é o que estamos aqui a falar. Correto. No caso da call feed, levanta-me uma questão, que é o seguinte: os IPNs, há alguma organização por parte da Portugal Ventures em termos de área geográfica ou eles estão todos disponíveis no nosso site. Não, eu sei, mas a questão é se é possível estratificá-los por área geográfica ou por não, só por tipologia, só por tipologia, por incubadoras, aceleradoras, associações, polos tecnológicos e outros segmentos que não estão bem definidos. Mas se quiserem enviar um e-mail para submissions@portugalventures.pt e indicar-me a sua região de residência, eu dou-lhe uma lista de IPNs dessa área para que possa entrar em contacto. Excelente, ok. Obrigado. Obrigada, Nuno. Susana Brites. Olá, boa tarde. Não quero estar a ocupar tempo, mas com tantas perguntas, depois também ficam muitas dúvidas. Então, temos uma empresa de animação turística. Fazemos passeios e estamos muito interessados na área tecnológica, nomeadamente no metaverse. Estamos incluídos? Susana, têm que tentar perceber se vocês são uma empresa que fazem passeios ou fazem metaverse. As duas coisas não parecem conjugar na mesma atividade, não é? Vocês vão desenvolver tecnologia para o metaverse? São consumidores de tecnologia para alguma coisa? Pronto, portanto, Susana, no fundo então vocês querem adquirir tecnologia, é isso? Exato. Pronto, então não são fornecedores de tecnologia, vão comprar tecnologia. São uma empresa para disponibilizar isso aos vossos clientes, é isso? Exatamente. Sim, é uma possibilidade. Ok, obrigada. Mas isso não vos torna numa empresa tecnológica, vocês não vão fornecer tecnologia a terceiro, vocês vão ser consumidores de tecnologia. Faz sentido? Sim, faz. Ok, obrigada. Mais alguma questão subjacente? Pedro? Peço desculpa por estar a monopolizar, mas já que ninguém sabe. Não há mais nenhum. A minha questão, eu até coloquei aqui no chat, era qual é que é a janela temporal que nós podemos contar entre o dia 12, que é o dia do deadline da submissão, até sermos eventualmente contactados com feedback da vossa parte? Eu confesso que não tenho esse calendário presente na minha memória, mas é relativamente curto. Obviamente que a finalização do processo curto será no espaço de um mês ou qualquer coisa assim parecida. A finalização do processo depois leva bastante mais tempo, até porque depende muito de eventuais interações, perguntas e respostas, etc., esclarecimentos que nós coloquemos aos promotores, e obviamente nós conseguimos controlar QB a colocação das perguntas do lado de cá, mas obviamente não conseguimos controlar a forma e a disponibilidade e o tempo que levará aos promotores a fazer as respostas, naturalmente. Mas poderíamos dizer que em caso de sucesso, em caso de haver interesse de parte a parte, poderíamos dizer até a assinatura da term sheet, diríamos o quê? Entre 4 a 6 meses? Menos. O nosso objetivo, posso lhe dizer que o nosso objetivo, e é um objetivo, não quer dizer que seja uma realidade, é que pudéssemos ter estas coisas
pelo menos até ao verão, alguma coisa resolvida. Ok? Pelo menos termos sítios. Ok. Depois, montantes de investimento é mais complicado. Eu pergunto isto porque do nosso lado, o nosso ciclo aqui de angariação de clientes, vamos contar agora aqui nos primeiros semestres de ganhar aqui alguma tração. Isso poderá, ou seja, nós neste momento não temos uma tração muito boa, mas contamos ter, se calhar, no próximo trimestre. Faria sentido nós nos inscrevermos com esta perspectiva? Não sei se percebi exatamente a pergunta, Pedro. Ou seja, nós, no nosso caso, a nossa tração ainda não está muito grande. Portanto, nós estamos aqui a contar agora neste trimestre e no próximo, aumentar aqui a tração de clientes. E a minha questão é, uma vez que a gente neste momento, portanto, ao dia de hoje, não temos uma tração que poderemos considerar... Pedro, não desconhecendo o vosso projeto, é elas que vocês têm, de fundo, que analisar juntamente com o IPN que escolherem. Okay. Eu não conheço as vossas especificidades, mas vocês, com o IPN, decidam se estão já suficientemente maduros para um investimento desde já ou não. Okay. Isso é claramente uma decisão entre vocês e o próprio IPN. Ok. Aqui a minha questão era exatamente saber se poderíamos contar aqui com algumas projeções a curto prazo, a curtíssimo prazo, digamos assim. Eu diria que a análise será feita com a informação que tivermos até à candidatura. Nós não temos a perspectiva de fazer isto demorar eternamente. Ok. Não temos essa perspectiva. Nós, em condições normais, nós fechamos investimentos em 4 meses, 4 a 6 meses é um tempo mais razoável. Já temos investimento que levámos muito mais tempo do que isso, porque depois todas as questões de perguntas e respostas da parte dos promotores, ou até das condições que os próprios promotores, por eles próprios, necessitam de ver cumpridas antes do investimento da Portugal Ventures, levaram meses do lado de lá. E, portanto, nós ficamos quietinhos à espera que eles cumprissem aquilo que tinham pensado fazer. Eles demoraram muito tempo. Ok? Muito obrigado. Pedro Vargas. Olá, boa tarde. Minha pergunta é muito rápida, se calhar não vi o slide. Só os projetos tecnológicos é que têm que já ter atividade iniciada e clientes, ou também os não tecnológicos? Ficou nessa dúvida. Obrigado. Preferencialmente também os não tecnológicos, mas repare, estamos a falar, enfim, agora vou dar um exemplo que normalmente não se aplica a esta call. Imagina um hotel, não é? Se está a construir um hotel, não tem clientes. Portanto, isso é uma análise caso a caso que faremos. Gostamos claramente de ter esses clientes, porque isso permite-nos validar o modelo de negócios, à semelhança do que temos na parte tecnológica. Temos consciência que determinada tipologia de cliente, de projetos, por inerência, não pode estar concluída e com clientes antes da nossa entrada, e o exemplo é um hotel. Obrigado. Cristina Laje colocou aqui a questão e uma pré-aprovação do licenciamento. É possível? Sim. Não, PIPs não são aprovações de licenciamento. Nós sabemos que entre o PIP e um licenciamento podem existir vários entraves a isso, e os prazos não estão definidos, e portanto, enfim, nós não... PIP não é um licenciamento. Obrigada. Mais questões, por favor? Bem, não existindo mais questões, resta-me agradecer a presença de todos. Espero que tenha sido útil este webinar e espero ver-vos e aos vossos projetos até ao dia 12 com os respectivos IPNs, a submeter os vossos projetos à Call Fit da Portugal Ventures e agradecer a vossa presença neste webinar. Muito obrigado a todos. Obrigada a todos. Obrigado. Caso mantenham as dúvidas, por favor, podem enviar e-mail para submissions@portugalventures.pt. Obrigada, boa tarde a todos. Helga quer colocar alguma questão ainda? Helga? Não, deve ter sido. Penso que não. Muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigada, com licença. Obrigada, boa tarde.